Sob um véu escuro, a mão trêmula de uma noiva é forçada a tocar um antigo instrumento de madeira que silenciará sua alma para sempre. Ontem, ela era uma filha querida num jardim ensolarado. Hoje, seu corpo não passa de propriedade a ser transferida, inspecionada por homens estranhos que registram cada suspiro de sua humilhação. Eles chamaram de tradição. A história chama de uma obscenidade que precisava ser apagada. Mas para ela chamou de a noite em que morreu, para que pudesse viver de novo. O calor do fim do verão pairava sobre Roma como um sudário sufocante, transformando o ar na colina do Esquilino em algo denso e difícil de respirar. Poeira das ruas movimentadas abaixo subia em partículas douradas, cobrindo os parapeitos de mármore, enquanto o rugido distante da cidade, os comerciantes gritando, as rodas das carroças rangendo, o latido de cães vadios soava como uma fera andando em sua jaula. Dentro da vila, contudo, o silêncio era pesado e absoluto, quebrado apenas pelo snick-snick rítmico de uma agulha de prata perfurando o linho esticado. Aurélia estava sentada à janela, aproveitando a luz que diminuía. Tinha 17 anos, uma jovem com cabelos da cor de castanhas assadas e olhos que guardavam uma perigosa centelha de inteligência, uma característica que seu pai frequentemente reclamava que a tornava difícil de comercializar. Seus dedos moviam-se com precisão prática, bordando uma cena de Diana caçando, embora sua mente estivesse a quilômetros de distância da floresta que ela estava costurando. Ela pensava em poesia, nos versos de Catulo que lera em segredo, palavras que falavam de paixão e escolha, coisas que não existiam naquele quarto. A pesada porta de carvalho rangeu, abrindo-se sem uma batida. O ar no quarto pareceu cair 10 graus. Titus, seu pai, atravessou a soleira. Era um homem talhado da mesma pedra dura das fundações da cidade. Ombros largos, com um rosto marcado por anos de manobras políticas e uma boca que raramente se curvava em algo que lembrasse um sorriso. Usava sua toga com a rigidez de uma armadura. Atrás dele, arrastava-se um escriba, um homem magro e astuto, cujas mãos estavam permanentemente manchadas de tinta, segurando um pergaminho como se fosse uma arma. Aurélia abaixou seu bastidor de bordar, mas não se levantou. Ela observou os olhos de seu pai. Eles não a olhavam. Olhavam por cima dela, avaliando sua apresentação da mesma forma que um fazendeiro inspeciona uma novilha antes da abertura do mercado. "Está feito", anunciou Titus, sua voz desprovida de qualquer calor. Ele gesticulou para o escriba, que desenrolou o pergaminho sobre a baixa mesa de madeira. O som do papel seco se desenrolando foi alto no quarto silencioso. As negociações com a família de Marcus Petronius foram concluídas. "Você se casará com o filho dele, Lúcius, daqui a 3 dias. Aurélia sentiu a agulha escorregar, picando seu dedo. Uma única gota de sangue vermelho vivo floresceu no linho branco, manchando o pé da deusa Diana. Ela fixou o olhar no ponto carmesim, seu coração batendo um ritmo súbito e violento contra suas costelas. "Lúcius?" ela sussurrou. Ela conhecia o nome. Lúcius era um homem ambicioso, uma estrela em ascensão nos tribunais, mas era um estranho. Ela o vira talvez 2 vezes nos jogos. Uma figura distante com um rosto frio e bonito. "Pai, eu não o conheço, eu nem sequer..." "Você não precisa conhecê-lo." Titus a interrompeu caminhando até a mesa. Ele pegou uma pena. "Você precisa gerar seus herdeiros e garantir sua aliança para minha próxima candidatura à edilidade. Essa é sua função." Das sombras do canto, outra figura emergiu. Era Lívia, a mãe de Aurélia. Ela era uma mulher que fora bonita, mas décadas de silêncio e obediência haviam lavado a cor de seu espírito, deixando-a pálida e fantasmagórica. Ela se movia silenciosamente, como uma peça de mobília que de repente se animara. Aurélia observou enquanto seu pai se inclinava sobre o documento.
Era o tabulae nuptialis, o contrato de casamento. Mas ao olhar para as densas linhas de texto legal em latim, ela percebeu que aquilo não era uma união de almas. Era uma escritura de venda. O escriba molhou a pena para Titus. Os termos estão definidos para conventio in manum, murmurou o escriba, sua voz seca como poeira. In manum, para a mão. A realidade da frase desabou sobre Aurélia. Sob a lei romana, ela estava atualmente sob a potestas, o poder de seu pai. Ela era sua propriedade para guardar, punir ou vender. Ao assinar este documento, ele não a estava entregando em casamento. Ele estava transferindo o título de propriedade. Ela passaria da mão do pai diretamente para a mão do marido. Não possuiria nada. Legalmente, não seria nada além de uma figura de filha para seu próprio marido, sujeita à sua autoridade absoluta sobre sua vida e morte. Pai, Aurélia disse, sua voz tremendo, aumentando de volume. Ela se levantou, o bastidor de bordar caindo no chão com um estrépito. Eu não tenho voz? Não sou sua carne e seu sangue? Você está me vendendo como um saco de grãos para um homem que olha para as mulheres como se fossem gado. Titus fez uma pausa. Ele olhou para cima e, pela primeira vez, encontrou seus olhos. Não havia raiva em seu olhar, o que era quase pior. Havia apenas a indiferença entediada de um comerciante lidando com um item barulhento do estoque. Você é uma filha romana, Aurélia, ele disse friamente, assinando seu nome com um floreio. O arranhar da pena no pergaminho soou como uma faca cortando a pele. Seu valor é determinado pela aliança que você traz. Seja grata por eu ter encontrado um comprador com um preço alto. É mais do que você merece. A crueldade daquilo, a redução de toda a sua existência, seus sonhos, sua poesia, sua alma, a uma assinatura em uma tabuleta de cera. Acendeu um fogo em seu peito. Ela abriu a boca para gritar, para virar a mesa, para rasgar o pergaminho. Mas antes que um som pudesse escapar, uma mão apertou firmemente sua boca. Era Lívia. As mãos de sua mãe, geralmente tão macias e passivas, eram de ferro naquele momento. Lívia puxou Aurélia para si, o cheiro de lavanda e medo velho preenchendo o nariz de Aurélia. Quieta! Lívia sibilou em seu ouvido, sua voz uma vibração desesperada e apavorada. Não fale! Não lute com ele! Aurélia se debateu, lágrimas de raiva quentes em seus olhos, olhando para as costas de seu pai enquanto ele enrolava o pergaminho, satisfeito com sua transação. Olhe para mim, Aurélia. Lívia sussurrou, virando até o rosto da filha com mãos firmes. Aurélia olhou nos olhos de sua mãe e viu um poço vasto e profundo de tristeza. Ele não te vê, nunca verá. Se você gritar, ele te baterá e então te enviará a Lúcius quebrada e machucada. Não resista. A resistência só faz doer mais. Fique em silêncio. Sobreviva. Tito se virou para sair, o escriba apressando-se atrás dele. Ele nem sequer olhou para as duas mulheres se abraçando no centro do quarto. Ele havia concluído seus negócios do dia. Aurélia desabou nos braços da mãe, a luta esvaindo-se dela quando a porta se fechou com um clique. A gota de sangue no bordado havia secado em um marrom escuro e enferrujado. O contrato estava assinado. A venda estava completa. Ela não era mais Aurélia, filha de Titus. Era um ativo à espera de entrega. O sol havia sangrado sobre as 7 colinas, deixando para trás um crepúsculo roxo machucado que sinalizava o início da procissão. O ar na rua esfriava, mas dentro do véu cor de açafrão, o flameum, Aurélia sentia como se estivesse queimando. O tecido, grosso e abafado, cobria a metade superior de seu rosto, tingindo o mundo de um amarelo doentio e icterício. Era para simbolizar o amanhecer de uma nova vida, mas para Aurélia parecia o sudário dos mortos. Ela saiu da casa do pai, os pés calçados em chinelos macios de lã, que não ofereciam proteção contra as pedras irregulares.
Seu cabelo havia sido dividido com a ponta de uma lança naquela manhã. Uma pequena e violenta tradição destinada a afastar maus espíritos, e arrumado em 6 tranças pesadas amarradas com fitas de lã. O peso puxava seu couro cabeludo, uma dor constante e surda que espelhava a tensão em seu peito. Atrás dela caminhava um jovem, Cássio, um primo distante que servia como seu porta-tochas. Ele não tinha mais de 10 anos. Com um rosto redondo e inocente, iluminado pela tocha de pinho bruxuleante que carregava. Ele parecia solene, lutando para manter a madeira pesada na vertical, sem saber que estava conduzindo um cordeiro ao matadouro. Talácio! Talácio! O grito irrompeu da multidão reunida, o tradicional brado de casamento que ecoava em Roma desde os dias de Rômulo. Era para ser um brado de celebração, um desejo de felicidade. Mas à medida que a procissão avançava, serpenteando pelas ruas estreitas e escuras em direção ao esquilino, o cântico se transformou em algo muito mais selvagem. A multidão não era composta por pessoas que desejavam o bem. Era uma turba de vizinhos, desocupados e jovens embriagados com vinho barato, atraídos pelo espetáculo de um casamento patrício. Eles se apertavam, o hálito azedo e quente contra o ar fresco da noite. Então o canto começou. Esses eram os versos feceninos. A tradição ditava que a obscenidade era necessária para afastar o mal-olhado, que os deuses só permitiriam a felicidade se o casal fosse suficientemente humilhado pela zombaria. Mas à medida que os versos se tornavam mais altos, Aurélia percebeu que aquilo não era uma proteção ritual. Era um assalto sancionado. "Vejam a noiva, a jovem corça fresca!" gritou uma voz da esquerda. "Quadris largos, pronta para ser partida." Riso ondulou pela multidão, agudo e estridente. "Lúcius, o touro, espera em seu estábulo", cantou outra voz, desafinada e agressiva. "Ele arará o campo até o sulco sangrar." Aurélia manteve a cabeça baixa, olhando para a sujeira e o lixo na rua, tentando contar seus passos. 1, 2, 3. Ela tentou recordar a poesia que amava, os versos suaves de Catulo, mas as rimas grosseiras da multidão os abafavam. Eles descreviam seu corpo com precisão anatômica grotesca. Especulavam sobre seus gritos. Transformavam o ato privado de intimidade em um esporte público de espectadores, despojando-a de sua dignidade camada por camada, antes mesmo de ela chegar ao leito nupcial. Então veio o impacto. Algo duro atingiu seu ombro, seguido por uma picada aguda em seu braço. Tuac, tuac. Nozes. Jovens se alinhavam nas bordas da procissão, enfiando as mãos em bolsas e arremessando nozes de casca dura contra ela. Nos tempos antigos, o noivo jogava nozes para as crianças para simbolizar o abandono das coisas infantis. Mas ali, a multidão as jogava na noiva. Eram amuletos de fertilidade, eles alegavam. Sementes para o futuro, mas arremessadas com força, pareciam pedras. Uma noz atingiu sua têmpora, atravessando o véu, causando um súbito flash de luz branca em sua visão. Aurélia tropeçou, ofegando. "Terra fértil, quebre a casca!" gritou um jovem. Ele estava encostado em uma parede, sua túnica manchada, seus olhos brilhantes de malícia. Ele fixou o olhar nela através do tecido fino de seu véu, sorrindo enquanto se preparava para outro arremesso. Ele não estava afastando maus espíritos, estava desfrutando do poder de ferir uma mulher que não tinha permissão para revidar. A mão de Aurélia voou para sua cintura, apertando o símbolo, o cinto de lã amarrado com o complexo nó de Hércules. Seu marido seria o único autorizado a desatá-lo mais tarde. O nó parecia uma forca em sua cintura. Ela queria correr. O impulso era tão forte que suas pernas tremiam. Queria arrancar o véu sufocante, gritar com o homem sorridente e fugir de volta para a segurança de seu bordado e seu silêncio. Mas a voz de sua mãe ecoou em sua mente. A resistência só faz doer mais. Então ela caminhou.
Deixou as nozes machucarem sua pele. Deixou as canções obscenas a inundarem como esgoto. Ela absorveu a violência porque era isso que uma esposa romana fazia. Ela suportava. Finalmente, a procissão dobrou a esquina e o destino surgiu à vista. A casa de Lúcius erguia-se imponente contra o céu noturno. A entrada estava enfeitada com lã e untada com óleo de gordura animal, espalhado ali para prometer fartura. E lá, parado na soleira aberta, estava Lúcius. Ele era um homem alto, talvez com 30 anos, com traços duros e estatuários de um homem que passava mais tempo com livros-razão do que com pessoas. Ele vestia sua toga branca festiva, mas sua postura era de tédio. Estava parado com os braços cruzados, observando a procissão caótica e barulhenta se aproximar não com alegria, mas com a expressão impaciente de um homem esperando por um carregamento atrasado de grãos. Ele olhou para a multidão gritando obscenidades sobre o corpo de sua futura esposa. Ele olhou para os jovens atirando nozes nela. Ele não deu um passo à frente. Não levantou a mão para silenciá-los. Não ofereceu um olhar de tranquilidade ou proteção. Aurélia parou ao pé dos degraus, o corpo dolorido, os ouvidos zumbindo com os cânticos vulgares. Ela levantou a cabeça, o véu de açafrão escorregando ligeiramente, e olhou para ele. Ela procurou em seu rosto um lampejo de humanidade, um sinal de que eram parceiros naquela loucura. Ela não encontrou nada. Lúcius olhou para ela. Depois verificou a posição da lua, calculando quanto tempo mais aquele ritual levaria antes que ele pudesse reivindicar sua propriedade e ir dormir. Em seu olhar frio e indiferente, Aurélia percebeu que as canções estavam certas. As nozes estavam certas. Não havia amor ali para protegê-la. Havia apenas a lei e a noite que estava prestes a engoli-la por inteiro. A soleira da casa de Marcos Petronius Rufus pairava diante deles, uma boca escancarada à luz da tocha. Os umbrais haviam sido untados com gordura de lobo e enrolados com lã, um ritual para prender a sorte à casa. Mas a gordura brilhava como suor no brilho alaranjado e bruxuleante. Lúcius parou. Virou-se para Aurélia, seu rosto uma máscara ilegível de estoicismo romano. Sem uma palavra, ele se abaixou e a pegou nos braços. Não foi um gesto de romance. Não havia ternura na forma como seu braço se apertou em sua cintura ou na forma como seu outro braço se encaixou sob seus joelhos. Era uma medida preventiva, uma necessidade supersticiosa. Para uma noiva tropeçar na soleira de sua nova casa era um presságio tão catastrófico que poderia condenar uma família por gerações. Lúcius a levantou com a eficiência sombria de um estivador, içando uma caixa de ânforas, garantindo que a carga não fosse danificada antes da entrega. Aurélia prendeu a respiração, seu corpo rígido contra a lã áspera de sua toga. Ela estava suspensa no ar, presa entre seu passado e seu futuro, não pertencendo a nenhum dos dois. Ele pisou sobre o lábio de pedra elevado e a depositou no chão de mosaico do átrio. Bum! Atrás deles, as pesadas portas de carvalho foram fechadas por escravos invisíveis. O som foi final, como o fechamento de um túmulo. As obscenidades da rua, a multidão cantando, o riso grosseiro. Tudo foi instantaneamente cortado, substituído por um silêncio tão profundo que ressoou nos ouvidos de Aurélia. Mas o quarto não estava vazio. Aurélia ajustou seu véu de açafrão, o coração batendo em suas costelas como um pássaro preso. Ela esperava, talvez ingenuamente, um momento de descanso. Ela esperava que um servo lhe oferecesse água, ou talvez que seu marido finalmente dissesse uma palavra de boas-vindas. Em vez disso, ela se viu parada no centro de um tribunal. O átrio era vasto e sombrio, iluminado por lamparinas a óleo que projetavam formas longas e dançantes nas paredes afrescadas. Ao longo do perímetro, no alto das prateleiras, estavam as imagines, as máscaras de cera dos ancestrais Petrônios. Seus olhos ocos pareciam fitá-la, julgando a nova aquisição.
mas foram os olhos dos vivos que congelaram o sangue em suas veias. Parados em semicírculo, braços cruzados dentro de suas togas, estavam 7 homens. Eles não estavam sorrindo, não estavam bebendo vinho. Eles estavam com a solenidade de juízes em um julgamento capital. Estes eram as testemunhas, vizinhos e clientes de Lúcio, legalmente obrigados a estar presentes. Sua função não era celebrar, mas testemunhar. Estavam ali para garantir que a transferência de propriedade fosse conduzida de acordo com a letra estrita da lei romana. À esquerda estava um homem que Aurélia não tinha visto antes. Era mais velho, calvo, com mãos que pareciam esfoladas. Ele estava arrumando instrumentos de metal em uma pequena mesa dobrável. Era Eudoxos, o médico. O leve tilintar de uma sonda de bronze batendo em uma bandeja de metal ecoou nitidamente no quarto silencioso. E diretamente à frente de Aurélia estava a mulher que orquestraria a noite. Ela era alta e severa, envolta na estola de uma matrona que tivera 3 filhos vivos e enterrara um marido, os requisitos para uma pronuba, a madrinha de honra. Seu nome era Domítia, tia de Lúcio. Seu rosto era uma paisagem de linhas nítidas e disciplina inflexível, desprovido de qualquer calor maternal. Lúcio afastou-se de Aurélia, juntando-se à fila dos 7 homens. Ele virou-se para encará-la, tornando-se apenas mais um espectador. Aurélia ficou sozinha no centro do chão de mosaico, o alvo de 10 pares de olhos. Uma clareza súbita e aterrorizante a invadiu. Ela se lembrou das lições de seu pai sobre direito de propriedade. Quando um homem comprava um vinhedo, ele não apenas entregava a moeda. Ele caminhava aos limites com testemunhas, inspecionava as vinhas, testava o solo. A transação tinha que ser verificada, visível e indiscutível para que ninguém pudesse mais tarde alegar que a venda era inválida. Ela era o vinhedo. E a inspeção estava prestes a começar. Domítia, a pronuba, deu um passo à frente. Ela se moveu com uma graça deslizante e predatória. Ela estendeu a mão e pegou o pulso de Aurélia. Seu aperto foi chocante. Não um guia gentil, mas uma pinça de ferro, fria e inflexível. Era o aperto de um carcereiro. "Bem-vinda à casa de seu marido", disse Domitia. Sua voz era baixa, rouca e desprovida de qualquer sentimento. "O contrato está assinado, mas a lei exige prova. Não lidamos com segredos aqui, menina. Lidamos com certeza." Aurélia tentou puxar a mão de volta, um instinto reflexivo. Mas Domítia apertou seu aperto, cravando as unhas na carne macia do pulso de Aurélia. "Não hesite", Domítia sibilou, inclinando-se para perto, de modo que seu hálito, cheirando a menta e vinho velho, cobriu o rosto de Aurélia. "Toda noiva antes de você fez isso. Toda matrona que você vê no fórum esteve onde você está. Você não é uma pessoa esta noite, Aurélia. Você é um recipiente a ser verificado." Domítia gesticulou para o médico, depois para os homens que esperavam. "As testemunhas estão prontas", Domítia anunciou ao quarto, sua voz ecoando nas paredes de mármore. "Os ritos de verificação devem prosseguir. Que nenhum homem diga que esta união não foi consumada conforme o livro." Aurélia olhou para Lúcio. Ele estava olhando para a parede logo acima de sua cabeça, recusando-se a encontrar seu olhar. O médico pegou um espéculo de metal frio, limpando-o com um pano. As 7 testemunhas deslocaram seu peso, inclinando-se ligeiramente, seus olhos fixos em seu corpo. As paredes do átrio pareciam se fechar. O ar rareava. Aurélia percebeu com um choque de puro horror que a porta atrás dela estava trancada e não havia nenhum canto daquele quarto, nenhuma sombra, nenhuma dobra de seu véu que a protegeria do escrutínio deles. Sua privacidade havia sido deixada na rua lá fora, junto com as cascas de nozes e a poeira. O canto do átrio estava envolto numa sombra mais profunda que o resto do cômodo. Uma escuridão deliberada que parecia pesada com a poeira dos séculos. O aperto de Domítia no pulso de Aurélia
não afrouxou enquanto ela arrastava a garota para longe do centro do chão de mosaico. Os pés descalços de Aurélia batiam contra a pedra fria, um som patético e frenético na quietude. Pararam diante de um objeto alto envolto em linho pesado e não branqueado. Ele se erguia como um sentinela silencioso, aproximadamente na altura da cintura de um homem. As 7 testemunhas se aproximaram, suas sandálias raspando no chão, formando um semicírculo apertado e sufocante ao redor delas. Eles sabiam o que havia por baixo. Todos já haviam visto aquilo antes, talvez dezenas de vezes. Para eles, era tão mundano quanto um sacrifício no templo. Para Aurélia, a forma sob o pano pulsava com uma malícia aterrorizante. A lei exige que uma mulher pertença ao marido. Domitia recitou, sua voz um raspar seco. Mas antes de pertencer a um homem, ela deve buscar a bênção das raízes da vida. Ela deve ser aberta pelo Deus, para que o caminho esteja livre para o mestre. Com um estalo agudo do pulso, Domitia puxou o linho. O fôlego de Aurélia prendeu-se na garganta, sufocando um grito. Era mutinus tutinus. Não era uma estátua no sentido artístico. Não havia rosto, torso ou membros que sugerissem uma forma humana. Era uma coisa rústica e antiga, esculpida em madeira de oliveira escura e polida. Um único pilar maciço, modelado com precisão anatômica grotesca em um falo. Era enorme, exagerado e terrivelmente funcional. A madeira brilhava com o óleo de inúmeros rituais, escura e lisa à luz da lamparina. Aurélia recuou, afastando-se até esbarrar no peito de uma das testemunhas. O homem a empurrou firmemente de volta em direção ao objeto. "Este é o guardião do leito nupcial", disse Domitia, posicionando-se atrás de Aurélia. Ele rompe o selo da virgem aterrorizada. Ele assume a vergonha para que o marido não precise enfrentar resistência. Você vai sentar, Aurélia. Você vai abraçar o Deus. Você vai oferecer seu primeiro sangue a ele. O horror daquilo invadiu Aurélia como água gelada. Ela ouvira sussurros sobre isso. Contos de velhas destinados a assustar meninas jovens, mas nunca acreditara que fosse real. Santo Agostinho escreveria mais tarde sobre essa prática com santa indignação, descrevendo como as noivas romanas eram compelidas a montar o ídolo de madeira. Mas aquilo não era história ou teologia. Aquilo era agora. Não. Aurélia sussurrou, balançando a cabeça. "Por favor, eu não posso." "Você vai." Domitia sibilou, suas mãos apertando a cintura de Aurélia. "É o costume. É a única maneira de garantir a fertilidade. Você quer ser estéril? Você quer trazer uma maldição sobre a casa de Lúcius?" "Não me importo com a maldição", Aurélia gritou, torcendo-se no aperto da mulher mais velha. Ela olhou freneticamente para o círculo de homens. "Lúcius! Lúcius! Pários! Olhe para isso! É monstruoso!" Lúcius estava perto da mesa do médico. Ele olhou para a monstruosidade de madeira, depois para sua jovem esposa, cujo rosto estava molhado de lágrimas, seus olhos arregalados de súplica. Por um segundo, apenas um batimento cardíaco. Sua máscara caiu. Sua mandíbula se apertou. Um lampejo de genuíno desgosto passou por seus olhos. Um reconhecimento de que aquilo não era um rito sagrado, mas uma degradação, uma relíquia de um passado selvagem que homens civilizados deveriam ter abandonado. Ele abriu a boca como se fosse falar. O ar no quarto pareceu pairar suspenso. Então, uma das testemunhas mais velhas, um senador com um rosto como uma maçã seca, pigarreou alto. "Prossiga, Pronuba. A noite avança." A pressão da sociedade, o peso da tradição, o medo de parecer fraco diante de seus pares, tudo esmagou a centelha de humanidade em Lúcius instantaneamente. Ele fechou a boca, olhou para o chão e deu um pequeno, quase imperceptível aceno. A traição atingiu Aurélia mais forte do que qualquer golpe. Ele não a salvaria. Domitia não perdeu mais tempo. Ela empurrou Aurélia para baixo. "Sente-se", ela ordenou. "Não nos envergonhe."
O ritual que se seguiu foi um borrão de pesadelo e sensação. Forçada pelas mãos implacáveis de Domitia, Aurélia foi obrigada a levantar sua túnica. A madeira era fria contra sua pele, dura e inflexível. O propósito de Mutinus Tutinus tornou-se horrivelmente claro. Não era apenas simbólico. Era uma ferramenta de quebra psicológica. Foi projetado para forçar o corpo a aceitar a intrusão, para arrancar a santidade da própria pele diante de uma plateia, para que o que acontecesse mais tarde no leito nupcial parecesse uma misericórdia em comparação. Aurélia apertou os olhos, mordendo-se no lábio até sentir gosto de cobre. Lágrimas escorreram de seus olhos, quentes e humilhantes. Ela podia ouvir a respiração pesada dos homens ao seu redor, o farfalhar de suas roupas enquanto se inclinavam para assistir à bênção. Ela sentiu as mãos da pronuba guiando-a, forçando o contato, pressionando-a até ela ofegar de dor. Foi uma violação da alma. Naquele momento, a menina que amava a poesia, a menina que sonhava com ternura, morreu. A madeira não apenas tocou seu corpo, ela estilhaçou seu espírito. Está feito, Domicia anunciou puxando Aurélia rudemente. A mulher mais velha ajustou o vestido de Aurélia com uma eficiência rápida e impessoal. O deus aceitou. O recipiente está preparado. Aurélia ficou tremendo, suas pernas mal sustentando seu peso. Ela se sentia suja, vazia. Ela olhou para a figura de madeira, agora parada inocente e inanimada no canto. E então olhou para Lúcius. Ele estava pálido. Não conseguia olhar para na estátua. Não conseguia olhar para ela. O quarto estava em silêncio novamente, exceto pelo choro suave que Aurélia não conseguia reprimir. Mas o silêncio era diferente agora. Não era o silêncio da expectativa, era o silêncio da cumplicidade. Todos haviam assistido. Todos haviam participado de quebrá-la e, ao fazê-lo, a haviam ligado a eles em um pacto de vergonha compartilhada. Domitia virou-se para o médico. O deus fez a sua parte. Agora, Eudoxus, verifique o resultado. O deus de madeira estava silencioso no canto, sua superfície escura brilhando à luz da lamparina, indiferente à devastação que causara. Aurélia encostou-se no gesso frio da parede, sua respiração em arquejos irregulares e superficiais. Seu corpo parecia estranho para ela agora, uma paisagem queimada pela vergonha, latejando com uma dor surda que irradiava de seu âmago. Ela queria desabar, encolher-se em uma bola no chão de mosaico e chorar até que a terra a engolisse por completo. Mas a mão de Domitia ainda estava em seu ombro. Um peso pesado e ancorador que proibia o colapso. Fique ereta, a pronuba ordenou, embora sua voz tivesse perdido parte de seu fervor ritualístico, substituída pelo tom neutro de um supervisor passando para a meia próxima tarefa em uma lista. Não terminamos, o deus abriu o caminho. Agora a ciência deve confirmar que o recipiente está em ordem. Das sombras, Eudoxus, o médico, deu um passo à frente. Na luz bruxuleante, ele parecia menos um curandeiro e mais um açougueiro inspecionando uma carcaça. Ele usava um avental de couro sobre sua túnica, manchado com os fracos e escuros resquícios de cirurgias anteriores. Ele não olhou para o rosto de Aurélia. Para ele, suas bochechas molhadas de lágrimas e o terror em seus olhos eram pontos de dados irrelevantes. Seu foco estava inteiramente mais abaixo. Ele colocou sua mesa dobrável mais perto da luz. Com uma deliberação aterrorizante, começou a expor suas ferramentas. Tilintar, tilintar, raspar. Os sons eram agudos e precisos, cortando o pesado silêncio do átrio. Havia um espéculo de bronze, seus parafusos lubrificados para a expansão. Um conjunto de sondas finas e uma pequena esponja embebida em vinagre e água. Traga a lamparina mais perto. Eudoxus ordenou a um escravo, sua voz seca e rachada como pergaminho. Lúcius permaneceu congelado perto das testemunhas. Parecia pálido, com uma camada de suor no lábio superior, mas não desviou o olhar.
Ele não podia. A lei romana era explícita. Se ele quisesse que seus futuros filhos fossem herdeiros legítimos, se quisesse que o dote de Aurélia fosse seguramente seu, o status virginal da noiva e sua capacidade física de gerar filhos tinham que ser documentados. Aquilo não era um exame médico. Era um levantamento de propriedade. Posicione-a, disse Eudoxus, erguendo uma sonda. Domitia e 2 escravas se moveram. Elas manipularam Aurélia não com malícia, mas com uma eficiência aterrorizante, posicionando suas pernas, ajustando a lamparina para que a luz caísse duramente, impiedosamente, sobre as partes mais íntimas de sua anatomia. Aurélia apertou os olhos. Eu não estou aqui, disse a si mesma desesperadamente. Estou no jardim, estou lendo Virgílio, estou em qualquer lugar, menos aqui. Mas a sensação de metal frio estraçalhou sua dissociação. Ela ofegou, um som agudo e involuntário, enquanto o médico começava seu trabalho. Não havia gentileza nem tato. Eudoxus trabalhava com o distanciamento de um agrimensor, testando o solo de um novo campo. Ele estava verificando obstruções, confirmando as mudanças físicas causadas pela estátua de madeira e verificando a integridade da carne que Lúcius havia comprado. Anel himenal, distendido, mas presente. Eudoxus murmurou, sua voz alta o suficiente para o escriba que estava no canto ouvir. O estilete do escriba arranhava furiosamente uma tabuleta de cera, registrando os detalhes de sua anatomia para os arquivos legais. Nenhum pólipo visível. Estrutura pélvica, adequada para o parto. Cada palavra parecia um chicote. Aurélia estava sendo desmontada, categorizada e registrada. As 7 testemunhas se inclinaram, algumas esticando o pescoço para ver, seus rostos sérios e atentos. Eles não estavam cobiçando como a multidão na rua. A violação deles era muito mais sofisticada. Eles estavam reduzindo sua humanidade a uma função biológica. Para eles, ela era uma égua reprodutora, um recipiente, um campo a ser arado e semeado. Sua dor era meramente a quebra do solo. Alargue, Eudoxus comandou. O metal frio se expandiu dentro dela. A dor era aguda, uma sensação de dilaceramento que fez seus joelhos cederem, mas as escravas a mantiveram de pé. Aurélia levantou o olhar, sua visão embaçada. Ela viu as imagines, as máscaras mortuárias dos ancestrais de Lúcius, a observando das prateleiras. Pareciam zombá-la. Nós suportamos isso, pareciam sussurrar. Nossas esposas suportaram isso. Quem é você para exigir dignidade? Ela olhou para Lúcius. Ele estava observando as mãos do médico. Sua expressão, uma mistura de fascínio e náusea. Ele era o proprietário inspecionando o motor de sua nova aquisição. Ele era cúmplice em cada segundo daquela tortura. O ritual com o deus foi eficaz. Eudoxus anunciou, retirando o instrumento com um som úmido e de sucção que embrulhou o estômago de Aurélia. Ele limpou o metal em um pano. A resistência está quebrada. Ela está patente. Ela está pronta para o marido. Ele se virou para as testemunhas. Certifico que esta mulher está intacta, exceto pela abertura ritual. Ela está livre de doenças e defeitos. O contrato é válido. Válido. Os 7 homens murmuraram em uníssono, um coro de juízes de cabelos grisalhos selando seu destino. A vergonha era um peso físico, mais pesado que a estátua de madeira, mais pesado que as pedras de Roma. Aurélia sentiu um grito se formando em sua garganta, um berro primal, animal, de raiva e agonia. Ela queria gritar que era uma pessoa, que tinha pensamentos e sonhos, que não era apenas uma coleção de buracos e órgãos a serem medidos, mas ela se lembrou do aviso de sua mãe. A resistência piora as coisas. Se ela gritasse, eles apenas a conteriam com mais força. A chamariam de histérica, talvez até defeituosa. Então, ela mordeu. Ela apertou os dentes no lábio inferior, com força. Mordeu até a pele se romper, até o gosto salgado de sangue encher sua boca.
Ela concentrou toda a sua agonia, todo o seu ódio, naquele único ponto de dor. Um fino fio de carmesim escorreu por seu queixo, pingando no branco imaculado de sua túnica de casamento. Limpe-a, Domitia disse, notando o sangue, mas interpretando mal sua origem. E leve-a para a cama. O ato final permanece. Eudoxos arrumou sua bolsa, o tilintar do metal sinalizando o fim de sua inspeção. Ele limpou as mãos, deixando Aurélia parada, tremendo, exposta e oficialmente certificada como uma peça de propriedade funcional. O escriba terminou sua escrita, soprando o excesso de pó de cera da tabuleta. Aurélia olhou para o chão, para a gota de sangue de seu lábio que se misturava com a poeira. Era a única parte dela que ainda era sua. A caminhada do átrio para o cubículo foi curta, mas parecia atravessar um deserto. Aurélia movia-se mecanicamente, as pernas dormentes, guiada pela mão firme e inflexível de Domitia. O médico havia arrumado suas ferramentas, o escriba selara sua tabuleta de cera, e agora restava apenas a cláusula final do contrato a ser executada. O quarto havia sido preparado com uma crueldade festiva. Guirlandas de murta e era pendiam do teto, seu doce perfume enjoativo no ar estagnado. O leito nupcial, o lectus genialis, estava no centro do quarto, alto e imponente, coberto por mantas de lã roxa. Parecia menos um lugar de descanso e mais um altar sacrificial esperando pela oferenda. Aurélia sentou-se na beirada da cama. Suas mãos repousavam no colo, imóveis. Ela olhou para a parede oposta, recusando-se a olhar para a porta, porque a porta não estava fechada. No corredor, as sombras das 7 testemunhas se estendiam longas e distorcidas contra as paredes de gesso. Eles não haviam ido embora. Não iriam embora até que o ato fosse consumado. A lei de Roma era absoluta. Um casamento não consumado era um casamento que poderia ser anulado. Para garantir a validade da transferência de propriedade, o ato exigia proximidade, exigia confirmação auditiva. Domitia tomou sua posição logo além da soleira, os braços cruzados, sua silhueta cortando a luz do quarto como uma cicatriz irregular. Ela era a guardiã, a auditora da carne. A noiva está posta, Domitia anunciou aos homens invisíveis no corredor. O quarto está preparado. Entre Lúcius Petrônios. Lúcius apareceu na soleira. Ele havia retirado sua toga, vestindo apenas uma simples túnica branca. Sem as pesadas dobras da vestimenta formal, ele parecia menor, menos um mestre de Roma e mais um homem convocado para uma guerra que não entendia. Ele parou na soleira, sua mão repousando no batente da porta, seus nós dos dedos brancos. Ele olhou para Domitia, talvez esperando um aceno de dispensa, um momento de privacidade. Mas a pronuba estava ali como uma estátua de Nêmesis. Ela gesticulou com o queixo em direção à cama. Execute! Lúcius entrou. Ele não olhou para o rosto de Aurélia. Moveu-se com os movimentos rígidos e bruscos de uma marionete, cujos fios eram puxados pelas mãos invisíveis de ancestrais e leis. Ele apagou a lamparina na mesa de cabeceira, mergulhando o quarto em uma semi-escuridão, iluminado apenas pela luz que entrava do corredor onde a audiência esperava. Ele sentou-se ao lado dela. O colchão afundou sob seu peso. Aurélia estremeceu. Um pequeno espasmo involuntário, mas não se afastou. Não tinha mais para onde recuar. Deite-se, Lúcius disse. Sua voz era plana, oca. Não era uma ordem nascida do desejo. Era a leitura de um roteiro. Aurélia obedeceu. Deitou-se nos travesseiros, seus olhos fixos em uma rachadura no gesso do teto. Decidiu então que se tornaria pedra. Pedra não sente. Pedra não chora. Pedra suporta o cinzel e o martelo sem reclamar. O que se seguiu foi a sombria burocracia da intimidade. Não havia romance, nem exploração tentativa. Lúcius moveu-se com a eficiência de um soldado seguindo ordens, uma determinação sombria para terminar a tarefa e poder se retirar da vergonha da situação.
Ele foi rude não por malícia, mas por pressa. Cada movimento era performático, projetado para ser audível pelos ouvintes do lado de fora, para provar sua virilidade, para provar sua posse. Aurélia mordeu a parte interna da bochecha, concentrando-se no gosto metálico de sangue para abafar a realidade de seu corpo sendo usado. Ela era um recipiente. Ela era um campo. Ela era um contrato sendo carimbado. Então, em meio ao atrito e ao silêncio pesado, Lúcius parou. Seu rosto estava perto do dela, protegido da vista da porta pelo ângulo de seu corpo. Pela primeira vez naquela noite, ele a olhou nos olhos. Sua expressão estava desfeita, uma máscara de culpa e autoaversão que espelhava seu próprio desespero. Ele se inclinou, seus lábios roçando seu ouvido, não em um beijo, mas em uma confissão secreta. "Me perdoe", ele sussurrou, o som quase inaudível. "É o único jeito." A desculpa pairou no ar, frágil e patética. Não o impediu, não a salvou. Na verdade, cortou mais fundo do que sua indiferença. Reconheceu que ele sabia que aquilo estava errado, que ele sabia que a estava quebrando, e ainda assim, não possuía nem a coragem nem o poder para impedi-lo. Ele era um escravo do sistema, assim como ela. Apenas suas correntes eram feitas de orgulho e as dela eram de ferro. Ele terminou. Afastou-se, sem fôlego e suando, e sentou-se na beirada da cama. "Está feito." A voz de Domitia ressoou da soleira, triunfante e aguda. "A união está selada, testemunhada e verificada." Um murmúrio de aprovação se espalhou entre os homens no corredor. Alguns deram tapas no ombro de Lúcius, enquanto ele se levantava, ajeitando a túnica. Ele não sorriu. Passou por eles, cabeça baixa, desaparecendo nas sombras de sua própria casa como um fantasma. E então, a indignidade final começou. Antes que Aurélia pudesse sequer puxar o edredom sobre seu corpo trêmulo, antes que pudesse processar a violação, o mundo mundano voltou com tudo. Escravos apressaram-se pelo corredor, carregando bacias de água e lençóis limpos. Conversavam em voz baixa sobre a hora avançada, sobre o vinho que restava no átrio. Os sons eram casuais, domésticos, o raspar de uma bacia no chão, o espremer de um pano, o bocejo de um servo cansado. Era o som de um centro cirúrgico sendo limpo após uma operação. O paciente estava suturado, o tumor removido, os órgãos rearranjados. Agora era a hora de lavar o chão. Aurélia virou-se de lado, puxando os joelhos para o peito. Ela encarou a parede fria de gesso. Ouviu a água espirrando na bacia próxima, limpando a evidência da noite. Ela fechou os olhos. A desculpa sussurrada no escuro desapareceu, abafada pelo barulho de um mundo que não se importava. Ela não chorou. A garota que chorava havia sido deixada no átrio com o deus de madeira. A mulher deitada na cama era algo completamente diferente. Algo frio, algo silencioso, algo que nunca quebraria porque já havia sido moído até virar pó. 15 invernos transformaram o barro macio da juventude de Aurélia em uma porcelana dura e impenetrável. Ela estava sentada no jardim do peristilo, o sol da manhã filtrando-se pela colunata. Sobre a mesa diante dela estavam os livros de contabilidade da casa. Seus dedos, antes propensos a tremer sobre o bordado, agora se moviam com a rapidez e a cálculo implacável de uma banqueira. Ela administrava a propriedade dos Petrônios melhor do que qualquer intendente. Sob sua supervisão, os olivais do sul dobraram sua produção, e as dívidas que Lúcius herdara foram quitadas. Ela tinha 32 anos agora. O véu de açafrão era uma memória distante, substituído pela digna estola de uma matrona romana. Seu rosto ainda era bonito, mas era a beleza de um busto de mármore, liso, pálido e inteiramente composto. Do outro lado do jardim, perto da fonte, estava Flávia. Aos 14 anos, Flávia era tudo o que Aurélia fora, antes que o deus de madeira quebrasse seu espírito. Ela era riso e luz do sol.
com cabelos que encaracolavam indomáveis no ar úmido e olhos que olhavam o mundo com perigosa curiosidade. Flávia lia um pergaminho de filosofia grega, um texto de Epicteto que falava da liberdade da vontade, ideias que estavam se tornando moda em Roma, sussurrando que até escravos e mulheres possuíam almas que não podiam ser possuídas. Aurélia observou a filha, uma proteção feroz enroscando-se em seu ventre como uma víbora adormecida. Lúcio entrou no jardim. O tempo havia sido mais pesado para ele do que para ela. Seu cabelo estava prateado nas têmporas e seus ombros carregavam uma queda permanente, a postura de um homem esmagado pelo peso de sua própria consciência. O casamento deles havia evoluído para uma trégua silenciosa e funcional. Raramente falavam do passado. Compartilhavam a cama, mas a intimidade era escassa e mecânica, realizada no escuro. No entanto, à luz do dia, havia uma estranha e silenciosa parceria. Lúcio se submetia ao julgamento dela em todos os assuntos da casa. Ele a olhava às vezes com uma mistura de admiração e culpa aterrorizada, sabendo que vivia com uma mulher que ele permitira ser destruída. A reunião com a família Valérios foi concluída, disse Lúcio, afundando-se em um banco de pedra. Ele não olhou para Flávia. Ele olhou para suas mãos. Aurélia pousou seu estilete. E então? O senador aceita o dote? Ele aceita, disse Lúcio. Sua voz estava tensa, um arame esticado até o limite. O senador Valérios é velho, Aurélia. Ele é de sangue antigo, um homem que acredita que o império está apodrecendo, porque nos esquecemos dos velhos deuses. Aurélia sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o ar da manhã. O senador Valérios era uma relíquia, um homem de 60 anos que esbravejava contra a moleza da Roma moderna. Ele deseja se casar com Flávia em 2 semanas. Lúcio continuou, sua voz caindo para um sussurro. Mas ele tem condições. Ele afirma que as noivas modernas são libertinas, que sua virtude é presumida em vez de provada. Ele insiste em um casamento com Farreatio, em sua forma mais estrita e arcaica. Aurélia ficou muito parada. O que você está dizendo, Lúcio? Ele exige todos os ritos de verificação, disse Lúcio, finalmente levantando o olhar. Seus olhos estavam assombrados, nadando na memória de um átrio iluminado por tochas 15 anos atrás. Ele traz seu próprio sacerdote, traz suas próprias testemunhas. Ele traz a estátua. O silêncio no jardim era absoluto. O borbulhar da fonte soava como ondas quebrando. A estátua, Aurélia repetiu. A palavra tinha gosto de cinzas. Ele quer garantir que a linhagem seja pura, disse Lúcio, sua voz falhando. Ele quer testemunhar a quebra da resistência a ele mesmo. Ele diz que é a única forma de honrar os ancestrais. Do outro lado do jardim, Flávia riu de algo em seu pergaminho, o som brilhante e claro como um sino de prata. Ela não tinha ideia de que seu pai acabara de assinar um mandado para sua tortura. Aurélia olhou para o marido. Por 15 anos, ela havia sido a esposa romana perfeita. Ela havia sido silenciosa. Ela havia suportado a vergonha, os exames invasivos do parto, a indignidade silenciosa de ser propriedade. Ela havia engolido sua raiva até pensar que ela mesma se digerira. Mas olhando para Flávia, tão cheia de vida, tão intocada pela escuridão do átrio, Aurélia sentiu algo se romper. Não foi uma quebra. Foi o som de uma fechadura se abrindo. Você disse sim, Aurélia afirmou. Não era uma pergunta. Eu não tive escolha. Lúcio implorou, sua fraqueza em plena exibição. Valérios vai me arruinar. Ele vai me despojar de minha patente. Seremos párias. Morreremos pobres e esquecidos. Melhor morrer pobre do que viver como monstros, Aurélia retrucou. Ela enfiou a mão no manto e puxou um pergaminho. Preparei isso. É uma manumício, uma ordem de emancipação, e uma transferência de tutela para seu primo em Massília.
Massília, Gália. Era uma cidade de aprendizado grego, longe das tradições sufocantes da velha Roma. Flávia parte esta noite. Aurélia continuou. Cássio está esperando no portão traseiro com cavalos. Um navio sai de Óstia para a Gália ao nascer do sol. Quando Valérios chegar aqui, exigindo sua propriedade, ela estará em alto mar. Lúcius olhou para o pergaminho. Sua mão tremeu ao pegar seu estilete. Ele olhou para a tabuleta de cera destinada a Valérios, o caminho da segurança, da honra, da crueldade. Então ele olhou para o pergaminho, o caminho da ruína, do escândalo, do amor. Ele fechou os olhos. Na escuridão atrás de suas pálpebras, ele viu o Deus de madeira. Ele ouviu o choro de Aurélia daquela noite tão distante. Ele ouviu o silêncio que havia preenchido sua casa desde então. Eu não posso salvá-la, Aurélia, ele disse suavemente. Se eu fizer isso, Roma nos destruirá. Que assim seja, ela disse. Lúcius pegou o estilete. Com um movimento rápido e irregular, ele rasgou a cera do contrato de Valérios, arruinando-o. Então, molhando a pena na tinta, assinou a ordem de emancipação. Ele estava chorando. Lágrimas silenciosas e quentes que marcavam as linhas em seu rosto. Ele finalmente havia saído da sombra de seus ancestrais. Uma hora depois, nas sombras da entrada dos serviçais, a despedida foi breve. Flávia vestia uma túnica de menino e um pesado manto com capuz. Ao lado dela estava Cássio. Outrora o menino que carregava a tocha no casamento de Aurélia. Agora um homem adulto, leal apenas à senhora que o tratara com gentileza. Ele acenou para Aurélia uma promessa silenciosa de proteger a garota com sua vida. Mãe, Flávia sussurrou segurando as mãos de Aurélia. Venha conosco. Eu não posso, Aurélia disse, alisando o cabelo da filha. Se eu for, eles a caçarão. Devo ficar para enfrentar a tempestade. Devo ser a distração. Mas o que eles farão com você? Nada que possa me machucar mais, Aurélia sorriu. Foi o primeiro sorriso genuíno que ela exibiu em anos. Vá para Massília, leia seus livros, caminhe ao sol e nunca, jamais deixe um homem ser seu dono. Ela beijou a testa de Flávia. Vá. Os cascos dos cavalos foram abafados com panos. Eles se afastaram pelas escuras artérias de Roma, desaparecendo em direção ao rio e ao mar. Aurélia observou até que as sombras os engolissem. Sua filha estava livre. A corrente estava quebrada. Aurélia virou-se e voltou para casa. Ela não foi para seu quarto. Foi para o depósito ao lado do átrio. Ali, repousando em um palete, esperando pela cerimônia da manhã, estava o objeto. Mutinus Tutinus. O deus de madeira brilhava à luz de sua lamparina. Era pesado, esculpido em antiga madeira de oliveira, temperado por séculos de óleo e o terror das virgens. Parecia satisfeito. Parecia eterno. Aurélia pousou a lamparina. Agarrou a estátua com as duas mãos. Era pesada, mas sua raiva lhe deu a força de uma titã. Ela a arrastou pelo chão de mosaico, a madeira rangendo contra a pedra, um som como um animal moribundo. Ela o arrastou para o tablinum, onde Lúcius estava sentado, esperando no escuro. Ele levantou os olhos quando ela arrastou a monstruosidade para o quarto. A lareira estava fria, mas um grande braseiro de bronze queimava brilhantemente, destinado a aquecer o quarto contra o frio da noite. Aurélia não falou. Ela levantou o falo de madeira, cerrando os dentes contra o peso, e enfiou a cabeça da estátua nas brasas. A madeira de oliveira, embebida em óleo por gerações, pegou fogo quase instantaneamente. Um chiado preencheu o quarto. Uma fumaça preta e acre subiu em espirais em direção ao teto. A madeira estalou e rachou. A superfície polida empolou, borbulhando para revelar a podridão por baixo. O deus estava queimando. Lúcius levantou-se. Ele caminhou até onde Aurélia estava, observando as chamas. O calor era intenso, chamuscando suas sobrancelhas, mas nenhum dos dois se moveu.
Eles estarão aqui em algumas horas, disse Lúcius. Sua voz estava firme agora. O medo havia desaparecido, substituído por uma estranha e oca paz. Que venham, Aurélia disse. Lúcius estendeu a mão. Sua mão, que uma vez assinou a vida dela, que uma vez falhou em protegê-la, agora procurava a dela. Aurélia hesitou. Então, o deixou pegá-la. O aperto dele era firme. Não o aperto de um mestre, mas o aperto de um náufrago, agarrando-se a outro. Eles sentaram no chão diante do braseiro, de mãos dadas, observando o símbolo de sua civilização se transformar em carvão. O rosto do deus de madeira enegreceu e desmoronou. A história da dor dissolveu-se em fumaça, flutuando pela janela para ser espalhada pelo vento sobre as 7 colinas. Lá fora, a primeira luz cinzenta da aurora tocou o céu. Mas por dentro, o fogo ardia brilhante, e pela primeira vez em sua vida, Aurélia não teve medo da manhã. A véspera do casamento não era silenciosa. A casa dos Petrônios gemia sob o peso da preparação. Nas cozinhas, os escravos já assavam os bolos de mel. No átrio, as guirlandas de louro e murta eram penduradas, transformando a casa em uma gaiola verdejante. Lúcius sentou-se em seu tablinum privado, o estudo onde conduzia seus negócios. Uma lamparina a óleo queimava baixinha em sua mesa, iluminando os 2 documentos diante dele. Um era o Tabulae Nuptialis para o senador Valérius, uma pesada sentença de morte, selada com cera, para o espírito de sua filha. A porta se abriu. Aurélia entrou. Ela não bateu, não fez reverência. Usava um manto escuro sobre sua estola, e seu rosto era iluminado por uma determinação aterrorizante e fria. Parecia uma fúria do submundo, erguida para cobrar uma dívida. É hora de escolher, Lúcius, ela disse. Sua voz era baixa, mas ressoou pelo quarto como o estalar de um chicote. Lúcius esfregou as têmporas. Os contratos estão feitos, Aurélia. Os convidados chegam ao amanhecer. Valérius já enviou seu sacerdote para inspecionar as preparações. Queime-os, Aurélia ordenou. Ela deu um passo à frente, colocando uma mão espalmada sobre a mesa dele. Queime os contratos. Ou eu juro pelos deuses infernais, vou incendiar esta casa conosco dentro dela. Vou gritar a verdade da sua covardia no fórum. Vou derrubar a fachada que você construiu por 20 anos, até não restar nada além de cinzas. Lúcius olhou para ela. Ele viu a garota que havia falhado em proteger 15 anos antes, agora endurecida em uma arma. Ele viu o ódio, sim, mas por baixo dele, viu um amor desesperado e agarrado pela filha deles. Valérius vai me arruinar, Lúcius sussurrou, sua voz tremendo. Ele vai me despojar de minha patente. Seremos párias, morreremos pobres e esquecidos. Melhor morrer pobre do que viver como monstros, Aurélia retrucou. Ela enfiou a mão no manto e puxou um pergaminho. Preparei isso. É uma manumício, uma ordem de emancipação, e uma transferência de tutela para seu primo em Massília. Massília, Gália. Era uma cidade de aprendizado grego, longe das tradições sufocantes da velha Roma. Flávia parte esta noite. Aurélia continuou. Cássio está esperando no portão traseiro com cavalos. Um navio sai de Hóstia para a Gália ao nascer do sol. Quando Valérius chegar aqui exigindo sua propriedade, ela estará em alto mar. Lúcius olhou para o pergaminho. Sua mão tremeu ao pegar seu estilete. Ele olhou para a tabuleta de cera destinada a Valérius, o caminho da segurança, da honra, da crueldade. Então ele olhou para o pergaminho. O caminho da ruína, do escândalo, do amor. Ele fechou os olhos. Na escuridão atrás de suas pálpebras, ele viu o deus de madeira. Ele ouviu o choro de Aurélia daquela noite tão distante. Ele ouviu o silêncio que havia preenchido sua casa desde então. Eu não posso salvá-la, Aurélia, ele disse suavemente. Se eu fizer isso, Roma nos destruirá. Que assim seja, ela disse.
Lúcius pegou o estilete. Com um movimento rápido e irregular, ele rasgou a cera do contrato de Valérius, arruinando-o. Então, molhando a pena na tinta, assinou a ordem de emancipação. Ele estava chorando. Lágrimas silenciosas e quentes que marcavam as linhas em seu rosto. Ele finalmente havia saído da sombra de seus ancestrais. 1 hora depois, nas sombras da entrada dos serviçais, a despedida foi breve. Flávia vestia uma túnica de menino e um pesado manto com capuz. Ao lado dela estava Cássio. Outrora, o menino que carregava a tocha no casamento de Aurélia. Agora, um homem adulto, leal apenas à senhora que o tratara com gentileza. Ele acenou para Aurélia uma promessa silenciosa de proteger a garota com sua vida. "Mãe!" Flávia sussurrou, segurando as mãos de Aurélia. "Venha conosco." "Eu não posso," Aurélia disse, alisando tabios o cabelo da filha. "Se eu for, eles a caçarão. Devo ficar para enfrentar a tempestade. Devo ser a distração." "Mas o que eles farão com você?" "Nada que possa me machucar mais." Aurélia sorriu. Foi o primeiro sorriso genuíno que ela exibiu em anos. "Vá para Massília. Leia seus livros. Caminhe ao sol. E nunca, jamais, deixe um homem ser seu dono." Ela beijou a testa de Flávia. "Vá." Os cascos dos cavalos foram abafados com panos. Eles se afastaram pelas escuras artérias de Roma, desaparecendo em direção ao rio e ao mar. Aurélia observou até que as sombras os engolissem. Sua filha estava livre. A corrente estava quebrada. Aurélia virou-se e voltou para casa. Ela não foi para seu quarto. Foi para o depósito ao lado do átrio. Ali, repousando em um palete, esperando pela cerimônia da manhã, estava o objeto. Mutinus Tutinus. O deus de madeira brilhava à luz de sua lamparina. Era pesado, esculpido em antiga madeira de oliveira, temperado por séculos de óleo e o terror das virgens. Parecia satisfeito. Parecia eterno. Aurélia pousou a lamparina. Agarrou a estátua com as 2 mãos. Era pesada, mas sua raiva lhe deu a força de uma titã. Ela a arrastou pelo chão de mosaico, a madeira rangendo contra a pedra, um som como um animal moribundo. Ela o arrastou para o tablinum, onde Lúcius estava sentado esperando no escuro. Ele levantou os olhos quando ela arrastou a monstruosidade para o quarto. A lareira estava fria, mas um grande braseiro de bronze queimava brilhantemente, destinado a aquecer o quarto contra o frio da noite. Aurélia não falou. Ela levantou o falo de madeira, cerrando os dentes contra o peso, e enfiou a cabeça da estátua nas brasas. A madeira de oliveira, embebida em óleo por gerações, pegou fogo quase instantaneamente. Um chiado preencheu o quarto. Uma fumaça preta e acre subiu em espirais em direção ao teto. A madeira estalou e rachou. A superfície polida empolou, borbulhando para revelar a podridão por baixo. O deus estava queimando. Lúcius levantou-se. Ele caminhou até onde Aurélia estava, observando as chamas. O calor era intenso, chamuscando suas sobrancelhas. Mas nenhum dos dois se moveu. "Eles estarão aqui em algumas horas", Lúcius disse. Sua voz estava firme agora. O medo havia desaparecido, substituído por uma estranha e oca paz. "Que assim seja", Aurélia disse. Lúcius estendeu a mão. Sua mão, que uma vez assinou a vida dela, que uma vez falhou em protegê-la, agora procurava a dela. Aurélia hesitou. Então o deixou pegá-la. O aperto dele era firme. Não o aperto de um mestre, mas o aperto de um náufrago agarrando-se a outro. Eles sentaram no chão diante do braseiro, de mãos dadas, observando o símbolo de sua civilização se transformar em carvão. O rosto do deus de madeira enegreceu e desmoronou. A história da dor dissolveu-se em fumaça, flutuando pela janela para ser espalhada pelo vento sobre as 7 colinas. Lá fora, a primeira luz cinzenta da aurora tocou o céu, mas por dentro, o fogo ardia brilhante. E pela primeira vez em sua vida, Aurélia não teve medo da manhã.
A história de Aurélia e Flávia não é meramente uma crônica romana antiga. É um forte lembrete para nós hoje. Às vezes, as coisas que chamamos de tradição, preconceito ou pressão social são simplesmente gaiolas douradas que aprisionam a felicidade humana. A resistência nem sempre é uma virtude. Às vezes, o silêncio é a forma mais cruel de cumplicidade. A verdadeira coragem não se encontra em sacar uma espada para a batalha, mas em ousar levantar-se e dizer não a erros que existem há 1000 anos. É a coragem de quebrar as correntes da dor passada, para que a próxima geração não precise herdar as lágrimas da última. Lembre-se, você não pode mudar a história que já passou, mas pode reescrever o futuro com uma única decisão corajosa tomada hoje. Se o fogo de Aurélia na noite aqueceu ou tocou seu coração, por favor, não o guarde para si. Clique no botão curtir e compartilhe este vídeo para que a verdade sobre essas mulheres esquecidas possa se espalhar. Não se esqueça de assinar e ativar o sino de notificações, pois ainda há muitos segredos sombrios da história esperando que os tragamos à luz juntos. Que o Todo-Poderoso conceda a você e sua família verdadeira paz. Que você sempre possua a sabedoria para discernir o certo do errado e a coragem para abrigar e proteger aqueles que ama em todas as tempestades da vida. Se você acredita que o amor pode vencer todos os preconceitos e correntes, digite amém nos comentários abaixo para que possamos orar uns pelos outros. Obrigado por ouvir. Nos vemos na próxima história.